ao Quebra-Cabeça do Sucesso, o mais desafiador e divertido videocast sobre negócios de São Carlos e região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Pri Casagrande, a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você, na sua casa, consiga montar o seu quebra-cabeça do sucesso. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a fé, que transforma toda e qualquer situação. E eu separei uma frase aqui de Santo Agostinho para a gente começar esse episódio. Sem a fé não existiria amizade, nem amor entre as famílias, nem as relações pessoais. É preciso ter fé em muitas coisas, ainda que não as vejamos. E quando a gente fala de amor entre família, tem várias formas da gente demonstrar esse amor. Uma delas é dedicando tempo para cuidar um do outro. Entendi. Eu tenho uma dica para dar para vocês, então, de uma empresa que pode ajudar vocês a ter mais tempo para cuidar da sua família. A lavanderia Lava e Leva te ajuda ali com os afazeres da casa para sobrar mais tempo para você cuidar da sua família. E o melhor, é acessível, o valor pago por mês é mensal e fixo, e dependendo da quantidade de peças que você usa ali no seu dia a dia. O serviço é de qualidade e os preços cabem no seu bolso com certeza. Além de lavar, passar, eles também entregam para você através do serviço de delivery. Você nem precisa sair de casa. Entre em contato com a Lava e Leva em São Carlos. E além da gente ter tempo para cuidar da nossa família, os pais precisam ter tempo também para pensar sobre o estudo, o melhor estudo para oferecer para os seus filhos. Agora a gente vai falar do Colégio Sapiens, que tem as turmas com número reduzidos de alunos. O ambiente é pautado no bem-estar emocional, apoiado em ações de colaboração, respeito e ética. Eles sempre estimulam as conquistas e preparam os alunos para realmente os desafios do futuro. Tanto no pré-vestibular quanto no ensino médio, eles usam o sistema poliedro de ensino, com alta aprovação nas principais universidades do país. Para saber mais, acesse sapiens.com.br e conheça tudo que o Sapiens pode oferecer para o futuro do seu filho. Escolher onde morar é super importante para proporcionar qualidade de vida para toda a família. Umas pessoas preferem casa por conta da privacidade, outras pessoas preferem apartamento por conta da segurança, mas independente da sua preferência, eu tenho certeza que na hora de comprar um imóvel, o que você quer é fazer a melhor escolha. E a Center Imóveis te ajuda nessa escolha e encontra o imóvel ideal para você, pois possui em seu portfólio empreendimentos sempre atualizados com os mais recentes lançamentos, sejam eles verticais ou horizontais. Comprove o excelente atendimento da Center Imóveis. Entre no site, faça suas buscas, converse com os corretores que estão sempre ali à sua disposição para te ajudar, para que seja a sua melhor escolha. E agora sim? Sim. Sim? Vamos lá? Apresentação da nossa convidada do dia? Eu vou ter que colar, porque é tanta coisa que não dá. Vou lá, ó. Apresentadora, escritora, modelo, jornalista, palestrante, empresária do ramo de perfume cosmético e seguros e certificação digital. Determinada, resiliente, inovadora e vitoriosa. Mãe da Letícia e do Celso. Nossa convidada é... Eliana Lopes! Obrigada. Muito bem-vinda no nosso programa. Uma honra ter você aqui com a gente. A honra é toda minha. Obrigada por me convidar e com certeza estou aqui com muita alegria e parabéns pelo podcast que está assim maravilhoso. Parabéns. Obrigada, Eliana. Vamos começar falando um pouco de como é que você entrou nessa área da beleza, ali com um pouco menos de 18 anos, você começou a participar de alguns concursos, chegou a viajar representando a cidade. Como é que foi essa época para você? Como é que entrou isso na tua vida? Sim, na verdade eu comecei aqui em São Carlos mesmo, aqueles concursos, né, Rainha do Clima, do Trabalho, ganhei o concurso como princesa do trabalhador na época, e ali criou-se o gosto, né, desfilava nas passarelas. Me lembro que um dos meus looks na época foi um vestido de noiva da minha irmã. A gente reformou ela, que naquela época você não tinha as condições de você procurar algo mais sofisticado. E aí eu desfilei então com esse vestido e foi maravilhoso o desfile. Dali então eu peguei o gosto e comecei a caminhar em busca dessa parte de modelo. E conquistei muita coisa lá fora, fui para São Paulo. São Paulo é o foco, né, das modelos. E ali eu encontrei uma agência, que na época era a Agência Ford. A Agência Ford não existe mais, mas na Ford, na época, ela era uma das melhores agências do Brasil. E ali eu me agenciei nela e participei de alguns concursos.
Ganhei vários concursos ali em São Paulo e aí eu comecei a seguir carreira por um bom período. E foi você que quis começar? Alguém te incentivou e falou, menina, você é bonita, vai lá? Ou foi você que foi atrás? Eu que fui atrás. Determinada desde pequena? Desde pequena. E o caminho é mais fácil, ou talvez assim, que outras pessoas já tinham trilhado, era esse de concurso e depois iniciar uma carreira? Como você vê? É assim, olha, a parte de modelo é uma parte muito delicada, como qualquer profissão, se você não tiver a sua cabeça firme ali, para você realmente determinar o que você busca, o que você quer, e também saber não se envolver com coisas que te oferecem no decorrer da caminhada. Nessa minha ida para São Paulo, eu participei de concurso, fui contratada, inclusive tinha um programa de rádio, inclusive em São Carlos, que era infantil na época, era muito bom, por sinal, na rádio aqui em São Carlos. E eu fui para São Paulo e eu fui contratada pela Bandeirantes, pela Rede Bandeirantes, para fazer um programa infantil. E tinha lá um programa chamado Mãe Ideal. E aí eles formaram para mim o sabonete, criaram várias coisas. Isso veio por conta da parte de modelo. Aqui em São Carlos ganhei vários concursos, participei de jurada, de vários lugares. E aí eu comecei minha carreira, então, nessa parte de modelo e também na parte de apresentação de programa infantil. Só que nesse meio do caminho nem é tão fácil, né? Como se diz ser. Vieram várias propostas, e estava com tudo pronto. A minha casa estava pronta em São Paulo, estava pronto o carro, o motorista. Era uma coisa que qualquer mulher gostaria de ter. Mas para quem olha para Deus e vê que isso não é legal, você abandona o barco. Propostas indecentes, é isso? Indecentes. Ali tudo pronto. Eu falei, meu Deus, tudo pronto. Era para ser o auge da minha carreira, né? Eu falei, não pode ser. Fui pro hotel. Naquele momento ali no hotel liguei a televisão, estava passando um programa na Praça da Sé, um culto ao vivo na Praça da Sé. E eu assistindo o culto e o pastor falando, né? Falando várias coisas ali. Aquilo tocou no meu coração, me ajoelhei ali. Eu falei, não, isso não é para mim. Eu não posso me envolver, não posso quebrar o meu caráter, a minha dignidade, por prazeres que o mundo oferece. E ali então eu saí, deixei um bilhete na portaria, para o motorista iria me passar para a rede para pegar, para ir gravar. E fui embora, com o coração triste e ao mesmo tempo em paz. Que era o meu sonho. Fui embora. Não sei se vocês se lembram um tempo que ficou a Mila Christie, ela participou de um programa infantil por 4 meses na Band. Era meu programa. Aí ela assumiu esse programa justamente para que não ficasse vago o programa que eu tinha assumido de fazer. Que decisão difícil, hein? Difícil. Corajosa você. Deixei a carreira e vim para São Carlos. Continuei os meus desfiles, continuei a minha parte de desfilar, que eu sempre gostei também. E continuei fazendo essa parte toda aí até chegar o momento que falei, bom, já acabou a carreira. E foi assim minha trajetória. E enquanto você tinha essa carreira de modelo, você já atuava em escritório, no ramo de seguros? Como foi? Não, eu comecei a participar da parte de seguros com uma corretora que fui contratada por São Paulo na época. Era uma filial aqui em São Carlos, trabalhei muito. E ali eu comecei a fazer a parte do escritório, mas também fazia alguns freelances de desfiles, alguns eventos que tinha no AMB, então eu fazia lá como freelance mesmo, participando de alguns jobs, né? Então eu participava lá e participava do trabalho aqui. Até que eu fui seguindo dessa forma até onde realmente... aí me casei e tudo, né? Aí falei, agora não dá mais mesmo, né? Aí foi onde eu acabei parando com toda a parte de carreira de modelo. E seguiu no de seguros? Seguindo nos seguros. Continuei com seguros. Estou há 37 anos com seguros. 37 anos. Depois tive minha filha. Depois da minha filha ela estava já com 8 anos quando eu tive meu filho também. Meu filho acabou falecendo. E dali em diante eu decidi não fazer mais nada disso. Olha como que as coisas acontecem. E hoje eu retomo as atividades de modelo. É tudo no tempo de Deus. Tudo no né? tempo de Deus. Falando um pouco da tua história, a gente vê uma mulher muito forte, né? E mãe, empresária, como eu falei tudo aqui, palestrante, apresentadora, jornalista. Como é que é pra você dar conta de tudo e ainda ser esposa, ser mãe? Como é que você lidou com tudo isso numa fase que você era muito jovem, né? Muito jovem. É Deus. Eu sempre tive Deus à frente de tudo na minha vida.
Deus à frente de tudo, de todas as coisas. As minhas decisões sempre foram tomadas diante do altar. As minhas decisões, as lutas, as dificuldades, as lágrimas, tudo na minha vida. A minha vida ela é conduzida por Deus, né? 24 horas é Deus. Então, sem Deus eu não faço nada, sem Deus eu não estaria aqui. Então, tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus à frente de tudo. Então, eu dava conta de tudo, né? Depois de um tempo, depois de 2000 e... não lembro as datas, tanta data para a gente lembrar. Tive a filha, cresceu, tudo mais, foi estudar fora. Eu tinha que controlar aqui, ir para lá, voltar. Então, assim, e sempre ativa. Mas, assim, sempre foi Deus. Mas em algum momento você se sentia dividida? Eu tô dando muita atenção pro trabalho e pouco pra família? Não. Eu tô dando muita atenção pra família, deixando o trabalho de lado? Porque Não. é uma questão de muitas mulheres que trabalham fora e que têm multifunções como você, né? E eu digo assim, que essa parte é muito importante, porque as pessoas, até para você que está assistindo, usar a fé inteligente. Porque você, hoje eu me separei lá atrás, como está no meu release, né? Então, assim, você tem que saber lidar com cada situação, em cada lugar, em cada ponto. Você não pode estar 24 horas com o seu filho, ou 24 horas no trabalho, ou 24 horas em qualquer lugar. Então, você tem que confiar no Senhor, entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que você vai fazer, o trabalho, a casa. A gente está aqui nesse momento, mas a gente tem os nossos familiares nos seus afazeres, a gente tem os nossos negócios particulares que ficaram lá para a gente cuidar depois. Então, tudo isso é Deus, é confiar, é a confiança que eu coloco em Deus. Então, através dessa confiança, eu nunca fiquei dividida, nunca, nenhum momento da minha vida eu fiquei dividida. Você comentou sobre a perda do seu filho, né, que tinha apenas 2 anos. É um testemunho, isso. Sim. Que você viveu com fé, superação, resiliência. Como foi superar toda essa dor desse momento? Olha, eu não estava nem com meu filho quando ele faleceu, né? Até tem um livro que eu escrevi, eu acabei esquecendo de trazer para vocês. A gente vai falar dele hoje também. O livro é lindo. Foi assim, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, às vezes a gente se revolta por alguma coisa que acontece na nossa vida, mas quando a gente entrega na mão de Deus, tudo que nos pertence, nada é nosso, tudo é dele. Então, a gente aprende a confiar. Meu filho nasceu, o único homem, né, que derivasse praticamente a família. E com 2 anos nós tínhamos ido para a praia, inclusive, na véspera era feriado de São Carlos, né, 4 de novembro, aquela coisa toda. Uhum. E nós fomos para a praia. E chegando na praia, estava um dos médicos lá com a gente também, que inclusive ele brincou com o Celcinho na piscina, que estava molhando, e pega borracha, aquela coisa de criança, para lá, para cá. Né? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. E voltamos para São Carlos. E nesse dia 15 fui para a empresa. E na empresa eu estava fazendo alguns afazeres. E o Celcinho ele ficou em casa e ele foi dar uma volta com o pai dele. Quando voltou, minha mãe estava em casa aguardando por ele, enquanto eu estava fazendo meus negócios na empresa. E uma amiga nossa foi até em casa e falou, olha, você precisa, o Celcinho quer ir lá para casa, vamos deixar lá em casa com a gente, né? Eu falei, ele vou dar macarrãozinho para ele, que ele gostava de macarrãozinho. Mas vamos para lá, tal. Aí foi, minha mãe e meu pai ficaram em casa esperando ele voltar, só que ele não voltou, né? E aí eles foram para casa desses amigos, ficaram lá, eu não estava com ele. E meu pai estava jogando bola no campo de futebol, é um condomínio. Meu pai estava jogando bola no campo de futebol junto com os meus sobrinhos, com os netos. Aí saíram de lá, passaram por esta casa, onde estava o meu filho, e eles viram o tumulto, a correria, a gritaria, mas meu pai não sabia o que estava acontecendo. Ele falou, nossa, o que está acontecendo na casa do fulano, tal, né? Porque meu pai conhecia o pessoal lá, mas não tinha intimidade para bater na porta e perguntar se precisava de ajuda. E era o próprio neto. E aí dali eles saíram correndo, o pessoal que estava na casa, e foram para o hospital. Ele foi encontrado na piscina já? Na piscina. Boiando, se afogou. Na piscina, se afogou. Foi muito rápido. E aí, quando foram me chamar na empresa, essas amigas bateram na porta, me chamaram. E quando eu bati o olho para elas, eu falei, é com o Celcinho? Sim, mas o Celcinho está com vida. Aí, do jeito que eu estava, a gente foi para o hospital. Só fiz uma ligação da empresa para o hospital, só fiz uma ligação que foi para o pastor. Pastor, não sei o que aconteceu, estou indo para o hospital. É com o Celcinho. E desliguei o telefone. Quando eu cheguei no hospital, dizem, eu não vi,
Deus cega a gente, para ser amparada por Ele, né? Deus é maravilhoso. E aí, então, ele falou assim, o hospital estava com muita gente, todo mundo já sabia. E quando eu cheguei no hospital, entrei pelo corredor, as minhas amigas estavam lá, e eu então perguntei, cadê o Celcinho? Cadê o Celcinho? E ninguém me respondia. Aí eu peguei, e nisso uma das amigas pegaram o telefone e ligou pro médico que estava com a gente na época lá, e ele disse assim, vou ligar para ele. Enquanto ela no telefone ligando para ele, e doutor, a Eliana está aqui. E ela não respondia. E eu olhando para ela, doutor, tá. E ela assim. Aí eu olhei para ela e eu falei, o filho morreu? Foi exatamente assim que eu falei para ela. Ela só me olhou, fechou os olhos e eu arranquei o telefone dela, o celular, e fui para o meio do corredor. Nesse meio do corredor, eu comecei a chamar pelo doutor. Doutor, ele não respondia. Quando eu bato os olhos no corredor, eu vejo um leve passo se aproximando de mim. Era um médico. Ele chegou, estendeu a mão para mim, eu me levantei, e ele disse assim, aliás, ele não disse nada. Eu olhei para ele e falei, eu quero ver meu filho. Ele, sem uma palavra, ele pegou nas minhas mãos e nós seguimos até onde o Celcinho estava. Chegamos lá, ele estava deitado, de fralda, simplesmente o Celcinho. Eu peguei ele no colo e fiquei com ele praticamente uns 20 minutos no meu colo. 20 minutos ali, louvando a Deus. Eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. E orando a Deus. E fiquei ali um tempão. E nesse meio tempo chegou o pastor e a pastora ficaram comigo. Somente nós três ali. Somente nós três. E quando chegou a enfermeira, a Alessandra, que é uma pessoa maravilhosa também, do Vicente, aí ela não tinha palavra para falar. Ela simplesmente chegou e ela só esticou os braços, ou seja, preciso levar. Eu olhei para ele, entreguei meu filho. Era a última vez que eu tinha pego nos meus braços. E aí ele foi embora. E essa foi a história de quando ele faleceu. E como é que é o dia seguinte? Porque ali você estava ainda em estado de choque, bastante gente te amparando, tentando, né, dividir a dor com você que você estava vivendo, mas eu fico pensando da dor que a gente vai sentindo dia a dia, que daí a gente vai vivenciando a realidade, né? No dia seguinte, a gente está com a casa cheia, né? Muita gente, que eu falo assim, que as pessoas quando... Porra, na maquiagem aí, Pri? Nossa. Nem fale. É uma história muito forte. Quando a gente perde um ente querido, na hora tem várias pessoas ali te apoiando, são pessoas maravilhosas, mas as pessoas têm que seguir as suas vidas. Tem os seus afazeres, trabalho, casa, não pode ficar com a gente o dia todo. E aí que entra a fé inteligente, a gente tem que ser forte. Não é ser forte para mostrar para os outros, ser forte para você pedir a Deus que Ele te encha com a presença do Espírito Santo, para que você possa ter força para enfrentar as lutas. Mas naquele período ali, você já se sentia forte nesse tanto? Parece que Deus te preparou com a fé para você conseguir. Porque muita gente descobre a fé depois que acontece. Ela se enfraquece, aí ela começa a procurar e ela encontra. Parece que você já vivenciou tudo aquilo com uma fé muito forte. Já porque eu já seguia o caminho do Senhor há muitos anos. Então eu me converti assim para Deus desde os meus 17 para os 18 anos. E nunca deixei a fé. Então, por isso que é a importância de a gente estar sempre presente com Deus. Porque na hora da luta você vai ter força para enfrentar. E eu passei firme, forte. No dia seguinte estava lá, tive o amparo de vários amigos, várias pessoas. Até a casa onde aconteceu o acidente. E as pessoas são maravilhosas, tenho um carinho, um respeito por eles, são vizinhos meus de casa. Então, assim, a força que Deus dá pra gente, é por isso que Ele diz pra gente buscar Ele enquanto a gente tem fôlego de vida, para que no dia da angústia a gente possa ser amparado pelas dificuldades que a gente enfrenta, ser amparado pelo próprio Deus. Então, as lutas nunca vai ser o fim. Pode ser o pior problema na face da terra que a gente esteja enfrentando. Nunca vai ser o fim. É tudo a forma que a gente enxerga, né? A gente fala isso de problemas pequenos na empresa, na família, e grandes, né? Desafios como que você viveu. E o que chama atenção e reforço é a forma com que você lidou com tudo isso. O exemplo que você passa, né? De tudo que vivenciou. Porque muitas pessoas acabam indo para um outro lugar de por que comigo? Mas por que aconteceu? E respostas que a gente não vai saber agora, né? Não. Talvez um dia a gente entenda, mas agora... E as pessoas acabam ficando presas nessas perguntas e não conseguem entender o tamanho, né, de tudo isso, a proporção e o quanto
que tem por trás de tudo isso. Eu até separei uma frase, você consegue ler? Porque eu tô tudo... Consigo. Eu já me borrei inteira aqui, não tô nem enxergando, mas se você puder ler a frase dela que eu separei, que eu achei fantástica, assim. Com Deus tudo é possível. Ele nos dá direção e nos faz vencer em tempos de guerra. Ele nos fortalece e nos faz entender para o que vivemos e para onde iremos. Fé. 2 letras com poder indescritível. Fé para avançar, para lutar e para vencer. Eu uso a fé o tempo todo em minha vida. E quem não tem fé não chega a lugar nenhum. Não, é impossível. A gente vê hoje pessoas tendo as suas dificuldades, as suas lutas, e não consegue achar solução. Mas Deus sempre tem a solução, sempre, independente de qualquer problema. Independente de qualquer pessoa, pode ser pessoa que não tem nada na vida. Ela pode ser alguém. Pode ser pior, a pessoa pode estar encarcerada. E existe solução para ela. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos julgar ninguém, seja ele quem quer que seja. Quem somos nós para julgar qualquer pessoa que seja? Nada, nós não somos nada em ninguém. Quando nós vamos fechar os olhos para essa terra. E todos nós vamos fechar os olhos. E nada que existe em nosso redor nós vamos levar. Absolutamente nada. Nem o nosso próprio corpo, que vai ser consumido pela terra. Então essa fé, ela move montanhas, as lutas, as dificuldades, enfermidades, problemas. A gente tem que usar a fé, porque a fé move a mão de Deus. E Deus não se comove com coisas que a gente fica chorando para Ele. Não, Ele quer que a gente use a fé. E a fé o que eu vou fazer da vida? O que eu faço agora? Isso não é fé. Isso é lamento. E lamento não vai conseguir te tirar do chão. A fé, não, aconteceu isso, estou aqui, estou de pé. Por onde eu vou? Não sei, Deus me dá direção, me usa, o que eu tenho que fazer, por onde eu tenho que seguir. Essa é a fé. É fácil? Não é fácil. Com certeza. O entusiasmo também se mistura em algum momento ali, né? Porque o entusiasmo é Deus com você. Então, a gente está aqui no quebra-cabeça do sucesso. Para a gente alcançar sucesso, seja ele qual for na vida, a gente precisa acreditar que a gente vai chegar lá. Ter fé que isso vai acontecer. Isso. Então, não existe uma conquista sem você ter acreditado nela antes, não é? E constância, né? Manter sempre firme, porque vai ter dias bons, dias maus. Vão ter dias que a gente vai acordar naquele pique, pronto para matar 10 leões. Tem dia que a gente não é nem um gatinho, né? A gente não consegue nem caminhar, mas a gente tem que continuar, né? Aquela tal história, faça sol, faça chuva, eu tenho que ir. Tenho que estar pronta e preparada. Porque essa parte é fundamental, porque senão a gente coloca tudo na mão de Deus também, né? Ó, Deus, tenho fé, arruma meu sucesso. Fico lá no sofá, eu acredito em Deus, tenho fé e fico no sofá. Não é isso também. Não é isso, Deus né? A gente faz a nossa parte. O possível cabe a gente fazer, né? Cabe a gente fazer. E o jornalismo, como ele aconteceu na sua vida? Olha, é uma coisa interessante. Depois de toda essa vida toda aí de correria, eu estava aqui em São Carlos, quando uma amiga me ligou, uma cantora gospel, né, muito famosa inclusive, ela me ligou, a Kira, ela me ligou e falou assim: Li, você consegue vir para São Paulo agora? Foi num domingo. Num domingo, você consegue vir para São Paulo agora? Você precisa sair na Caras. Falei, tudo bem, tô indo, mas nada assim, nunca me encheu o coração. Sempre fui muito com sabedoria, sabe? Aí peguei o carro, estava sozinha para casa mesmo, peguei o carro, montei e fui para São Paulo no domingo. Fui sozinha. Cheguei lá, cheguei um pouquinho cedo ainda, falei, vou antes, porque eu tinha um compromisso aqui em São Carlos, que eu não ia conseguir cumprir na igreja, eu cumpri em São Paulo. Fui para a igreja, depois fui para esse encontro. Nos encontramos no Shopping Bourbon e nós ficamos um bom tempo conversando com a minha assessora, inclusive. Foi ali que minha assessora nasceu, né? Aí ela já era assessora de vários artistas lá em São Paulo. Mas vocês se conheceram nesse dia? Nesse dia aí ela assumiu então a minha assessoria e continuamos a jornada ali, nasceu, né? Nasceu a televisão, nasceu a parte de jornalismo, apresentadora de televisão, que eu fui primeiramente para o NGT. Primeiramente eu fui para a NGT. Aí eu fui para o programa que eu fiz lá junto com a Profissão Mulher e ficamos ali um bom período. E dali foram abrindo mais espaços, né, que hoje eu estou na Rede TV. Então foram abrindo vários espaços, fiz o podcast, né, a gente tem o podcast eu gravo em São Paulo. Então assim, a gente foi abrindo os espaços. Desde os primeiros programas ali, sempre foi pautado grande parte do programa em entrevista? Sempre entrevista. Na verdade, o primeiro passo que eu dei foi um quadro que eu fiz no programa, no NGT, e esse quadro eu falava de superação. Inclusive, um desses quadros que eu fiz de superação, eu falei do caso do meu filho. Tinha uma telespectadora que ela estava assistindo
recebemos muitas mensagens, muita produção recebeu muitos e-mails, né? E uma dessas telespectadoras, ela estava desanimada da vida e pronta para se suicidar. Quando ela assistiu no YouTube o podcast, e ela assistiu e ela mandou mensagem para a produção, que ali ela levantou, tomou um banho e foi para a rua para fazer a vida dela vencer. Isso já valeu tudo, né? Valeu tudo. Para isso que a gente está aqui. Foi isso. Então foi muito gratificante essa participação nesse quadro que eu fiz. E dali em diante eu fui seguindo. E o podcast você sempre se pautou, assim, o trilho era sempre histórias de superação. Até hoje é assim. Sempre também teve pessoas, foram vários lá. A gente lá em São Paulo é mais são os artistas, né? Que a gente entrevista em São Paulo. Então é mais cantores, como aconteceu, aquele bate-papo que a gente sabe que é de costume, né? Sempre foi assim, o que aconteceu, como foi até chegar lá. E dessas histórias de superação que você já ouviu, né? Teve alguma que te marcou? Teve várias. Tem um amigo meu que ele é jogador de futebol, é o Léo Fontes, ele é do Flamengo mesmo, o Flamengo do Rio, né? E ele morou fora por um bom tempo também, ele passou por umas situações difíceis, ele conta assim que se não tivesse Deus na vida dele, ele não teria mais vida, não estaria mais aqui hoje. E hoje ele já não joga mais, mas ele está com um grande empresário de sucesso. E entre outros ali, eu entrevistei também junto com o Carlinhos, que ele é roteirista, inclusive das Polianas, do SBT, né? O Carlinhos também é uma pessoa maravilhosa. Então foram várias pessoas que tiveram assim sucesso, superação. Um deles, inclusive, que ele é maravilhoso, o Robson, ele fez McDonald's, né? As propagandas do McDonald's, aquele famoso lanchinho, né? O merchan aqui. E ele não era convertido na época, a gente estava lá, entrevistamos, tem uma história muito grande, que ele tentou fazer a entrevista nas Polianas, e naquele dia ele se encontrou comigo e com o diretor do SBT, que ele falou, poxa, era meu sonho conhecer ele, eles se conheceram ali no meu podcast. Então foi uma coisa maravilhosa para ele, encheu o coração dele. E esse final de semana agora eu soube que ele foi se batizar na igreja. Ai, que legal. Então assim, foram Nasceu ali. Sucessos ali que a gente vê que foram transformando vidas. E foi esse podcast que se transformou no seu programa da Rede TV hoje? Você Não, vê... eu já estava na Rede TV e fiz o podcast também. Foi simultâneo. Foi simultâneo. E o seu programa é semanal na Rede TV? É Fala semanal. Um pouquinho dele pra gente. O programa é semanal, todos os sábados, às 16h30, e também tem de terça-feira, às 2h30 da tarde. Quanto tempo de duração? 1 hora. 1 hora de duração. É muito bom, né? É muito poder bom. levar entretenimento, conversar com as pessoas, É estar bom. ali na telinha. É gostoso, né? Eu falo que eu entrevistei o Ovelha, que eu admiro muito ele, né? É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica, a gente vê ele falando, né? Eu me lembro que eu ouvi ele quando eu era pequena. Tem aquela música... Olha, ela é cantora também. Então, aquela música lá era muito legal. E eu falei, nossa, que ovelha estranha, aquele cabelo e tal. Acabei conhecendo ele no programa, pela Rede TV. E ele, assim, é uma pessoa fantástica. Ele fala da superação também, que depois da pandemia, ele montou uma frangueria. Você vê, um cantor, porque os cantores ficaram sem trabalhar, né? Não tinha shows. E as lives foram morrendo, porque ninguém mais aguentava mais ver live. Era muito difícil ganhar dinheiro ali, se não fosse os grandes que tinham patrocínios, Patrocínios, né? Grandes empresas, né, para poder patrocinar. E mesmo assim, a situação da pandemia derrubou muita gente. E ele, na situação que ele se encontrou, ele falou, o que eu vou fazer? Montou uma frangueria, e está até hoje. Olha lá, acabou virando um empresário. Retomou o sucesso dele, ele faz agora, fez amigos agora de novo, né, que ele foi fazer acho que é navio com os amigos, e acabou ficando empresário com a frangueria. Que legal. Interessante, né? Quando a gente fala do seu programa de TV, teve algum perrengue que você passou ali, uma situação engraçada, algo? Porque a gente começando agora, né? A gente tá começando a aprender. Aí veio o Dagoberto Rosa aqui, a Marulino contar pra gente, já pra gente estar preparada que algumas coisas vão acontecer, querendo ou não, assim. Tentar nos deixar preparados. Teve alguma coisa engraçada, algo que aconteceu que te marcou pro bem ou pro mal, no programa ali que você teve que se virar? Você diz no podcast ou no programa? Onde você quiser. Olha, acho que os dois, porque assim, você vai pronta, de repente atrasa, e aquela correria, camarim, uma hora você vai para um camarim, é tudo maravilhoso, ou se é um camarim, você tem que se dobrar ali. Então assim, o camarim não existe camarim sofisticado e não existe camarim ruim.
Tem dia que você vai e fala, meu Deus, que camarim maravilhoso é esse, tem tudo de bom para você sentar. Tem hora que você vai, você tem que se trocar no banheiro, fechadinho. Então acontece muito disso, quando você vai gravar em outros lugares. Como nós gravamos, por exemplo, em um lugar externo, nós fomos num outro ponto de São Paulo para gravar, e achando que fosse pelo menos ter um lugar para se trocar, né? E não tinha. Não tinha. Eu falei, como nós vamos nos trocar aqui? Falei para a produção, vai dar certo. Começamos a me trocar, falei, não dá, tá derretendo maquiagem. Então eu preciso de ar, preciso de ventilador, tal. Então assim, essas coisas acontecem, não tem jeito. É muito comum. Teve um episódio também que a gente foi gravar um podcast e nós tínhamos mudado de lugar para se arrumar, tudo mais. Meu Deus, quando eu fiquei pronta para me arrumar, eu falei, quem sou eu? Não era eu. Meu cabelo ficou desse tamanho e não tinha opção. Falei, vamos que vamos. Aí nós procuramos os melhores artistas na época. Os famosos estão usando o cabelo assim, então vamos como os famosos. E era nada. Era porque a pessoa não tinha arrumado o cabelo e ficou aquele cabelo todo grande, todo descabelado. Então, assim, teve alguns perrengues nesse sentido, assim, né? E nas entrevistas, teve algum momento que você passou alguma dificuldade? Porque a gente, como eu falei, a gente tá começando, a gente tá com 3, 4 meses de programa. E a gente já vê que a gente tem que modular muito a gente pelo que a gente está entrevistando. Tem aquelas pessoas que falam, conversam, se a gente deixar aqui dá 10 horas de programa, né? E a gente adora. E tem uns que a gente tem que ficar perguntando pra ter como é que é isso. Isso é verdade. Quando você entrevista alguém que puxa o programa, você fica tranquilo. Fala, pô, vai levar o programa. E aí tem hora que você fez todas essas perguntas, você não tem mais o que perguntar. Acabou a pauta. A pessoa só responde o que você pergunta. Então, perguntou o que você respondeu, aí acabou o assunto e você tem que puxar alguma outra coisa. Sim, acontece muito isso, acontece muito. E você tenta sempre se espelhar no entrevistado? Como é que é a Eliana entrevistadora, para dar dicas pra gente? No entrevistado, eu procuro sempre lembrar do que eu tinha falado um pouquinho antes nas perguntas e volto um pouquinho, mas falando daquele tópico lá, conta um pouquinho mais pra gente. Então você traz de volta o mesmo assunto, só que de forma diferente. Ótimo. Aí você descontrai, consegue resgatar o assunto e consegue levar o programa, porque 1 hora não é fácil. 1 hora de programa não é fácil, parece que é, né? Para quem está na telinha da TV, 10 minutos é muita coisa. É muita coisa. Olha, Eliana Lopes que tá falando. A gente participava de um grupo de networking, né? E a gente tinha lá 30 segundos para se apresentar. Daí a gente falava, nossa, mas 30 segundos dá para fazer o quê? Vai despreparado para você ver. Não, exatamente. É muita vergonha que você passa em 30 segundos. Não, mas você tá super preparado. Você não tem assunto, tem muita coisa para fazer, né? Voltando um pouquinho pro programa da NGT, nós gravamos numa clínica muito boa, inclusive em São Paulo. E nessa clínica, assim, nós gravamos num espaço, era um espaço grande, e onde os clientes estavam entrando. Era um dos meus primeiros programas. Vamos gravar. E o povo, todo mundo parava para te assistir. Parava e eu tinha que estar ali. Manter o foco, né? Manter o foco. E era a produção inteira parando para me olhar, para ver se tinha algum problema, se tinha um fio de cabelo para cima, se estava certo o microfone. Era uma mega produção. E assim, e eu falei, bom, estou aqui. E continuo falando. Só que eram várias câmeras, então você tinha que olhar para a câmera, cá, eles vinham para cá, você olha para lá. Esse dia foi um dia, acho, mais difícil da minha vida. Foi o mais difícil da minha vida. E você nunca foi tímida? Sempre foi desenvolta para falar ou no começo era difícil? Eu acho que eu sempre falei bem, assim, mas, tipo, sempre a gente tem um pouquinho de timidez, né? Eu acho que a timidez, ela no comecinho acompanha um pouquinho. Eu acho que sempre tem um pouquinho. Experiências novas sempre dá um friozinho na barriga. Sempre dá um friozinho na barriga. Mas eu tive todas essas experiências, porque quando eu gravei uma fragrância, um vídeo do meu perfume, nós gravamos em São Paulo, o segundo. E para ter uma ideia, eu me troquei dentro do carro. Então, assim, uma loucura. E a Faria Lima, na época, pararam carros de monte para assistir a gravação. Então ali já fui tirando um pouquinho a minha timidez, né? O pessoal olhando, você tinha que gravar, não tinha como você parar no meio do caminho. Você tinha que continuar a gravação, tinha que entregar o horário. E é engraçado que as pessoas só veem o vídeo pronto e imaginam que é tudo glamour, né? Não sabe o que a gente passa. Exatamente, exatamente. Na conversa com a Eliana e com várias pessoas que a gente já teve aqui, a gente vê a importância da comunicação pra gente ter ótimas oportunidades. E quando a gente fala em se comunicar, então, em um novo idioma, além de ter novas oportunidades, a gente também ganha segurança e muita liberdade.
A Wizard oferece diversos cursos, como o francês, o espanhol, o italiano, o alemão e até o português para estrangeiro. Na Wizard, você escolhe como quer fazer suas aulas, presencial, online ou modelo híbrido. E assim, você prefere aula individual? Prefere em dupla? Em grupo? Quer aprender inglês com o uso de séries, jogos, filmes? A Wizard realiza o teu sonho. Entre em contato com a Wizard São Carlos. Eu quero falar mais do perfume agora. Agora vamos saber tudo disso. Como que é criar, né, tudo isso? Como surgiu o perfume, né? Como é atuar nesse mercado? Pois é, como eu falei no começo, que a minha vida ela sempre foi pautada na fé. Né? Sempre na fé. Um dia eu cheguei para Deus e falei, Senhor, eu queria fazer alguma coisa diferente além do que eu já faço. O que o Senhor quer que eu faça? Essa é a minha pergunta para Deus. E fui pedindo para Deus e fui descansando em Deus. Foi passando um tempo, passou um ano. Deus me deu a direção, que era uma marca de perfume. Como que você recebe esse sinal? Pela palavra. A gente que busca Deus, a gente tem a palavra que é a Bíblia, né? A Bíblia está ali. Então Deus vem e fala com você. Ele te revela através do Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, você não anda mais sozinho. Você não está mais sozinho. Então, quando eu falo que eu viajo muito sozinha, é tão gostoso, porque eu estou ali conversando com Deus, falando com Deus. Ele fala comigo através dos louvores, através de um rádio que eu ligo para o pastor falar. Então, assim... Você ouve um sinal, por exemplo, para a área dos cosméticos. Você está ali e aí vem um recado, uma propaganda. Que como é que você entende o recado? Eu estava na igreja mesmo, pedi para Deus essa direção. E eu estava orando, né, no culto. E quando eu orei, orando a Deus, abri os meus olhos e olhei para o altar. E estava lá, Jesus Cristo é o Senhor. E Deus falou assim comigo, bem no coração que você sente quando Deus fala. Cria essa marca, Dior. Tá bom. Aí fui para casa e comecei a orar, Senhor, confirma para mim se é esta marca. Qual o nome da? E foi Dior. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Bom, J-I-I-O-R. Então foi o nome que ele deu. Ele falou, você escrever Elian Dior. E a marca foi criada ali através da oração. Deus, ele fala com a gente através da oração. Deus fala com a gente. Quando eu percebo sinais. Quando você Porque acho que Deus tenta se comunicar e às vezes a gente não está pronta para ouvir, né? Na verdade, a gente não dá atenção devida para ele. Porque a gente tem tanto tempo para a gente sair, se relacionar com os amigos, uma pizzada, mas a gente tem que ter uma horinha para Deus ali, né? No culto, ou em casa, buscar Deus, ouvir a palavra, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e é ouvir a palavra, não é ouvir só a internet, não é você ouvir pessoas vindo te falar, é você ouvir a palavra. Internalizar aquilo. A palavra é a Bíblia. Jesus deixou pra gente a Bíblia, então ela é a nossa palavra, é a nossa força. Então ali eu busco sempre na palavra, tenho uma dúvida, eu vou lá, busco a Deus, talvez você não entenda naquele momento, mas você buscou a presença dele, então ele vai te responder. Fazer a diferença. Ele vai te responder. E quando ele me deu essa marca, eu fui pra cima. Eu falei, bom, agora me deu os caminhos, porque agora eu tenho que ir aonde? Ir atrás de fragrância, caixinha, embalagem. E por onde começa? Pois é, por onde começa? E eu falei, meu Deus, por onde eu começo? Tudo pergunto pra Deus. Aí eu procurei uma pessoa que eu conheci em São Paulo, me deu uma direção de gravação. Bom, então aqui vamos gravar o vídeo. O vídeo ficou maravilhoso, o primeiro vídeo ficou maravilhoso. Aí gravamos o primeiro vídeo, eu conheci essa pessoa, dali foi abrindo o leque. Conheci minha produtora. A minha produtora, ela é super famosa, faz vários artistas também, e ela veio produzir o meu perfume. Aí a Ju Richmond, ela veio produzir. E é um fornecedor de São Paulo que faz? O fornecedor, assim, as empresas são diferentes, né? É um terceirizado? Terceirizado. Então você terceiriza essa empresa, ela cria o que você quer, a fragrância. Você dá um briefing do que você gosta e eles trazem opções de vai te apresentar aromas, isso. fragrâncias. Aí você pede, você fala com o perfumista. Eu fiz sommelier de perfumes também. Ai, que legal. Eu fiz sommelier de perfumes, então assim, eu aprendi tudo o que significa as marcas de perfumes. E aí você começa a buscar então a essência, só que demora muito, porque senão não é isso. Não é isso. Aí, assim, foi muito tempo para chegar na fragrância que eu queria. Então, foram, assim, vários testes, né? Testes, reuniões. Depois de 1 ano e meio, saiu o perfume. Aí, o perfume saiu e foi maravilhoso. Aí, nós gravamos aqui em São Carlos, inclusive. Quem vê não sabe, né? Foi lindo o vídeo, maravilhoso, Bright.
A gente gravou aqui uma produção de mais ou menos umas 20 pessoas para produzir esse vídeo. O vídeo ficou fantástico, o vídeo parece internacional. Maravilhoso. Glamouroso. Glamouroso. O vídeo do Elianjor ficou a coisa mais linda. E aí a gente seguiu adiante, aí criei o segundo, criei uma noção corporal e fui seguindo. E quem tem interesse por esses produtos encontra na internet, no site? www.elianjor.com www.elianjor.com. Soletra o Jor de novo. Elianjor, ELIANJOR.com. Elianjor. Pronto, assim todo mundo encontra. Falando de site, a gente vê lá seu Instagram com mais de 100 mil seguidores, o YouTube com mais de 50 mil inscritos. Como que você planeja isso, esse crescimento seu digital? Ou ele acontece de uma maneira orgânica porque ele reflete o que você já faz em outras atividades? Ele está realmente de forma orgânica. De forma orgânica é muito bacana porque assim, todas as mensagens que eu recebo, hoje de um mês para cá eu estou com um pouquinho de dificuldade para responder todas as mensagens por conta da corrida da viagem. Mas eu respondo todas as mensagens, todos os comentários, e isso é muito importante. É você mesmo que responde? Eu mesma que respondo. Tem a minha equipe que acompanha a rede social, a equipe que produz toda a rede, que monta, que faz tudo, mas as mensagens eu faço questão de responder. Então eu respondo todos os directs, eu respondo. Eu me lembro que tem uma fã que ela... Não sei quando eu acabei seguindo ela, mas ela ficou numa feliz, alegria e postou e repostou. Aí eu repostei ela. Então esse tete-a-tete com o seu fã, ele é muito importante. Que tem pessoas que nem estão aí para as pessoas, né? Eu sei que é difícil. Imagina, 100 mil seguidores. Às vezes tem mensagens que eu não consigo enxergar, não consigo ver, porque é muita mensagem. Tem mensagens assim que eu não consigo dar conta de ver. Então, praticamente impossível você responder 100%. Mas sempre a gente está respondendo. Logo no primeiro post ali, que a produção me avisa, olha, a gente postou, primeiro post, tal. Aí eu já vou lá, começo a responder as primeiras mensagens, né? Os primeiros comentários eu consigo responder, mas nem sempre dá para responder tudo. Mas eu procuro responder as mensagens. É seguidor, hein? 100 mil seguidores. Não é nem 100 mil, é 117. A última vez que eu olhei. Tá subindo. 117. E o livro? O seu livro, Uma Jornada, Uma Vida com Deus? É a história do Celcinho, do meu filho. E você escreveu ele logo depois do acontecido ou depois de alguns anos? Não, no dia seguinte. Já começou. Quando meu filho faleceu, eu precisava fazer o túmulo dele. Aí eu estava em casa, meus amigos apareceram lá e todo mundo chateado, tudo. Aí eu olhei para um deles e eu falei, vamos ver o túmulo? Ele assustou. Você tem condições? Eu falei, tenho. Aí nós fomos fazer a pedra, né? E nós fomos lá num amigo nosso também que tinha tido alguns problemas familiares também, uma pessoa maravilhosa. Aí eu falei, eu queria ver a pedra. Ele me mostrou várias pedras ali que tinha para pôr no túmulo. Eu falei, não é essa. Qual é o nome dessa? O nome dessa é essa. E o nome dessa? Eu falei, não tá tocando. Ele falou, Eliana, peraí. Eu tenho uma lá dentro. Vou buscar. Eu falei, não precisa buscar não. Me fala qual que é o nome dessa pedra. Alfa. Pronto, pode pôr ela. Não sei se ela é preta, se ela é marrom, se ela é azul. Eu quero ela. Alfa. A Bíblia diz lá em Apocalipse que o Senhor, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então eu falei, essa que eu quero. Aí fizemos a pedra a gente colocou lá no túmulo. Isso foi no dia seguinte que ele faleceu, a gente já foi atrás de ver a pedra. E nesse decorrer do período aí, veio uma direção de Deus para que eu fizesse um livro que tinha pessoas sofrendo. Tinha pessoas que passaram por essa situação e não tinham conseguido superar. A princípio eu fiz o livro para vender, a princípio. Mas as duas remessas, as duas edições que eu fiz do livro, todas elas foram doadas. Todas. Eu vendi um imóvel para conseguir fazer meu livro. E assim, quando eu comecei a fazer o livro, lancei aqui na livraria, fiz 2 lançamentos em São Carlos, foi muito bom inclusive. Vendemos algumas unidades, alguns exemplares ali. E dali em diante eu fui levando a palavra através do livro. E aí levei. Livros foram para lugares que eu perdi a conta. Eles foram para vários lugares. Eu postei, mandei, pessoas sofrendo. E o livro ele nasceu dessa forma. Eu comecei a escrever naquela mesma semana. Só que eu tirava um tempo particular para eu escrever o livro. Eu sempre ia na minha piscina em casa e ficava sozinha ali.
e pedindo direção do Senhor, o que eu escrevo? Aí eu ia escrevendo, sozinho. E você sempre gostou de escrever? Você era boa em redação? Eu detesto escrever. Foi o livro mesmo? Foi o livro, eu não gosto de leitura, de escritura, só leio a Bíblia mesmo. E aí eu comecei a escrever o livro. Naquele mesmo, no mês seguinte, eu fui para um leilão em São Paulo. Teve um leilão lá em São Paulo, leilão de gado, que a gente criava gado. E eu fui escrevendo no carro, daqui até lá, inclusive. Nossa. E foi assim, foi coisa maravilhosa, porque eu escrevi o livro, ele ficou pronto em 9 meses. Que eu pedi para Deus que fosse, e foi justamente o prazo de uma gestação. E assim, é um livro para ajudar pessoas, mas que ali te deu muita força também, porque você colocava no papel toda aquela força que você estava sentindo, né? Então exato. Serviu para os outros, mas serviu muito para te fortalecer muito, também no momento ali. Muito. E esse livro, ele até hoje, né? O livro até hoje, se você ler o livro, vou mandar para vocês. O livro, se você ler o livro, você vai ler ele e você fala, nossa, é incrível. Fala, ele é vivo até hoje, o livro. O livro é vivo. A gente vai te dar um desafio de escolher 3 peças desses quebra-cabeças que estão em cima da mesa, que façam mais sentido para você, para tua história, de tudo que você viveu até aqui, para que as pessoas que querem ter sucesso, para as pessoas que querem crescer na carreira ou na vida familiar mesmo, que elas usem aí tua história e seu exemplo para se inspirar. Enquanto isso, a gente vai dar recadinhos, né, Pri? Se bateu aquela vontade de fazer uma refeição prazerosa e com muita qualidade, seja ela aquela refeição rapidinha do dia a dia ou aquele preparo super especial, a nossa sugestão é a Boutique da Carne Siltomac. Porque lá você encontra desde os cortes mais nobres até os cortes para o dia a dia. Eu adoro a praticidade do kit churrasco e do kit dia a dia mesmo, que eles montam ali semanalmente para você sempre ter uma carne saborosa, de qualidade, podendo economizar. E além dos kits, a gente tem promoção todos os dias. A Boutique da Carne Siltomac fica em São Carlos, na saída para Descalvado. Segue o Instagram, @siltomaccarnes, para você ficar sabendo dessas promoções todos os dias. E você também pode pedir pelo delivery. Eles entregam não só em São Carlos, mas em várias cidades da nossa região. E quando a gente fala em delícias, ó, aquele dia que tá corrido, não deu tempo para cozinhar, ou você tá mesmo com vontade de comer fora, ou tá na estrada e precisa fazer uma parada, a gente tem uma dica de um lugar que vai te acolher ali, qualquer horário do dia ou da noite, qualquer dia da semana. É o Graal São Carlos, que serve café da manhã, almoço e opções para o jantar. Qualquer hora do dia que você chegar no Graal, você vai encontrar qualidade e variedade para fazer aquela alimentação adequada. Vocês sabem que a gente adora almoçar lá, né? Buffet por quilo, uma grande variedade de saladas, acompanhamentos, mesa de massas e carne grelhada. E se você é apaixonado por queijo, assim como eu, ai, Ale, aquela mesa de queijo com pão artesanal ali no Graal é sensacional. Então visite o Graal São Carlos, que fica na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238. E a nossa última dica de hoje é, presta atenção que é para a sua saúde, a importância de você usar filtros originais no seu purificador, independente de qual seja a marca. E por que usar filtros originais? Porque a matéria-prima é de primeira qualidade dos filtros originais. O carvão, por exemplo, ele é ativado e é o filtro que elimina as impurezas e também o cloro da água. A gente não pode correr risco de tomar água de má qualidade, né, gente? Então vem lá uma campanha da Latina Eletrodomésticos para que você tome consciência da importância de usar filtros originais. Latina, uma geração pensando nas próximas. Conseguiu escolher? Claro, já é automático. Posso pegar? Pode pegar, pode mostrar para a câmera e dizer por que você escolheu essa. Família. Por que família? A família é a base para tudo. Ela é a base para uma performance, para os negócios, para a disciplina, para tudo que está aqui, né? Para a gestão. Porque se você tem uma família, uma base, você tem base para tudo. Você está em casa, é que eu falo sempre da fé inteligente. Então você tem uma família que vai te dar o suporte em casa, você sai pela manhã para conquistar. Você consegue sair pela manhã para fazer os negócios com alegria, porque tem alguém te dando um suporte em casa. Mesmo que a pessoa que está em casa saia para trabalhar também para outro canto, então os dois estão em sintonia. A família é a base para tudo, porque Deus deixou, né? A família, tanto que Ele coloca lá primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja e depois as demais coisas. Então quando a gente coloca Deus em primeiro lugar e depois vem a família, o resto vai tudo bem. Maravilha. A gente respeita a ordem, não é?
A gente respeita a ordem. Dá tudo certo. Dá tudo certo. E a segunda peça? A segunda peça, não tinha percebido aqui, mas vamos lá. Fica à vontade. A segunda peça. A gente fala que é um desafio porque realmente é difícil escolher, são palavras importantes. A segunda palavra, ela é realmente... Eu acho que a segunda peça, eu vou para amigos. Amigos. O que significa? Por que amigos? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele tinha amigos. Nem todos eram amigos, mas tinha os amigos de verdade. E esses amigos ajudam. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro está pronto para ajudar, para te colocar em pé. Amigos. É a família que a gente escolhe em vida, né? Exato. E a terceira e última? Terceira e última. Tan, 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 tan. A terceira e última. Eu acho que eu vou na liderança. Vou puxar, pode? Aqui. Na liderança. Por que liderança? Porque se você sabe liderar uma família, liderar quais são as suas amizades, você consegue liderar todos os outros negócios, inclusive o teu trabalho. Porque sem você saber liderar, não digo um chefe, eu digo liderar no seu trabalho mesmo, pode ser um funcionário. Se ele sabe liderar o seu trabalho, a sua função ali onde ele foi chamado para trabalhar, ele vai ter sucesso. Então, através da sua liderança, no seu negócio chamado, pode ser um cozinheiro, pode ser qualquer que seja a sua função. Ele sabendo liderar ali, ele vai conseguir ter sucesso, ele vai conseguir fazer network, ele vai conseguir ter foco no seu negócio. Então, quer dizer, tudo isso aqui que está na mesa, ele vai conseguir ter. Ele consegue ter disciplina. Então, quando ele consegue fazer a liderança, fazer valer a pena. E quais são pontos importantes para uma boa liderança, no seu ponto de vista? A boa liderança é você saber o que é certo, o que é errado, o que é sim, sim e o que é não, não. Porque é muito fácil você falar sim, sim para todas as ocasiões, mas é sim. Tem certeza que é sim? Então o sim para agradar alguém ou o sim porque realmente é necessário aquele sim? É que nem o caso de você cuidar de uma família. Você lidera uma família. Filho, não pode pôr a mão ali na tomada. Isso é liderança. Ah, deixa eu colocar. Não. Aqui não pode colocar que você vai queimar a mãozinha. Então você está liderando a tua família. Então você lidera. O que é liderar? Você é organizar. Então a liderança, ela parte para isso. Uma liderança é você organizar realmente de fato tudo aquilo que te vem à mão. A Bíblia diz, tudo que te vier à mão, faça bem feito. Não importa para quem. Pode ser seu inimigo. Se ele te confiou para fazer aquele trabalho, faça bem feito. Que Deus vai te honrar. Isso é liderar. Eu gosto muito dessa frase, né? Da gente fazer o melhor todos os dias, independente do que a gente vai fazendo, independente de ser qual seja a nossa função, a gente tem que entregar o melhor. Sempre não o é o melhor. mínimo, é o melhor. É melhor. Se você pega, por exemplo, aqui a gente pegou família e amigos, vamos partir para o dinheiro. Sucesso, empreendedorismo. Você não consegue fazer nada daquilo se você não tiver uma liderança. E líder de si também, né? Para depois conseguir ser líder de qualquer outra. Si, exatamente. Se você não conseguir liderar aquilo que você está vivendo, você mesma, né? Como você mesmo disse, você tem que se liderar. Aí você consegue dominar todas as demais coisas. E a Bíblia diz também, eu sou muito base na Bíblia, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vi uma coisa no seu release, Eliana, e eu fiquei curiosa. É a boina azul da ONU. Sim. O que é? O que representa? É Blueberries, né, que a gente chama, né? A boina azul, ela é uma autoridade pela ONU. Então eu sou a única boina azul na cidade de São Carlos e região. Eu fui primeiramente condecorada pela ONU. Eu trouxe a ONU para São Carlos pela primeira vez. Nós fizemos um evento em São Carlos onde nós condecoramos algumas pessoas, como o senhor Orlando Trevisan, o Dr. Raul foi condecorado, algumas outras autoridades, o Nicola de Salvo. Então foram pessoas condecoradas na cidade. O Dr. Helder. Então, assim, algumas pessoas foram condecoradas pela primeira vez que a ONU veio para São Carlos. E dessa condecoração eu fui chamada para fazer parte da diretoria da ONU. E eu recebi minha carteirinha de couro, onde eu tenho um cargo especial pela ONU. E depois do cargo especial eu fui chamada para receber a boina azul, que é o cargo máximo da boina azul, que é aquelas boinas azul mesmo, que a gente usa mesmo, né, que as autoridades utilizam. E eu recebi da mão do Coronel Telhada, na Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal de São Paulo.
Pessoas boina azul são pessoas que são identificadas por lutarem pela paz? Pela paz. Nós lutamos pela paz. Nós lutamos pela paz. A ONU ela é a autoridade máxima, né, em termos de autoridade mundial. Seja mundial, né? E a gente luta pela paz. São histórias que a gente conta, histórias que a gente traz para dentro, para perto da gente, para levar a história mesmo, para poder mostrar a história da pessoa, do pai, do chefe de família, da dona de casa, do empresário, e a gente traz realmente para perto. E o nosso papel é realmente levar paz no meio das guerras. E para Eliana, qual foi a sensação de receber a boina azul, né? Porque você já leva a palavra de Deus, você já leva essa paz, você chega, não sei se vocês conseguem sentir aí, mas ela traz uma calma, ela traz uma energia boa, ela traz um aconchego, né, quando a gente tá perto de você. E aí você receber esse prêmio é como se fosse um carimbo mesmo, né? Como que foi pra você esse dia que você recebeu a notícia que você ia se tornar uma boina azul? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. A gente foi para São Paulo, nós nos encontramos lá, teve várias autoridades, todos os militares estavam presentes lá da cidade, que sempre tem as autoridades militares, né? E quando eu recebi a boina foi assim algo maravilhoso, foi algo assim muito de Deus, né? Eu falei, meu Deus, que honra é essa, né? Receber a boina azul, imagina uma mulher, né? Tá ali à frente, representando a cidade de São Carlos e região, né? Pela boina azul, e conseguir reunir várias autoridades, né? O respeito que os boinas azuis têm. Então, pela primeira vez quando eu recebi a boina azul, eu bati a continência e recebi continência. Então, para mim isso é uma honra, porque eu até então não sabia o que era isso. Né? O que é bater continência? Então hoje, quando eu estou de boina azul, automaticamente as pessoas já têm essa reverência, né? Quanto ao respeito da boina azul. E todos os demais nossos colegas também da ONU, que também fazem parte dos boinas azuis. E você acaba utilizando a boina e ter esses momentos em eventos da ONU? Eu posso utilizar ele em qualquer momento que eu tiver. Ai, se eu soubesse que podia ela trazer aqui, Pri. Verdade, eu posso. É que a gente não tem o hábito de usar na cidade, né? Mas eu posso utilizar, tanto que eu carrego ele lá no meu carro constantemente. A minha carteirinha também de cargo especial. Então, para me apresentar também nos lugares de autoridades onde eu vou. Tive um evento em São Paulo que estava tendo uma dificuldade lá nos trânsitos e tal. E eu procuro evitar o máximo para me apresentar. Aí eu tive que me apresentar, aí já mudou um pouquinho a figura. Então você tem que se apresentar ali para o respeito mesmo. Que conversa boa. É uma coroação de toda a história bonita que ela traz pra gente. Liana, nosso tempo acabou. A gente quer muito agradecer a tua presença. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada, Alessandra, pelo carinho. Obrigada, Pri. Vocês são maravilhosos. E realmente é a quebra-cabeça do sucesso. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. Não Obrigada. somente vocês, mas as famílias de vocês. Esse trabalho incrível. A vocês, telespectadores, que Deus abençoe vocês grandemente. E continue nesse lindo podcast que realmente faz a diferença. E a gente se vê na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.